Eu convido vocês a abrirem a sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Nós estamos estudando a 24ª Parashá. Estamos iniciando nesse Shabat o terceiro livro da Torá. O que é a Torá? A Torá é o Pentateuco, conforme o cristianismo conhece. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Bereshit, Êxodo, Shemot, Vaikra, que é o livro de Levítico que nós estamos iniciando hoje, é o terceiro livro. Depois nós vamos entrar no livro de Números, Bamidbar, e depois o livro de Deuteronômio, que é Devarim. São 5 primeiros livros da Bíblia. O judeu, para que ele possa estudar a Torá durante um ano, eles dividem toda a Torá em porções, e cada Shabat nós estudamos uma porção. Nós estamos agora na 24ª porção da Torá, que é a Parashá Vaikra, e ele chamou, né? Vaikra quer dizer esse contexto, e chamou. Então é o terceiro livro da Bíblia, que é o livro de Levítico. Quando nós falamos que estudamos toda a Torá, nós estudamos toda a Bíblia, né? Entramos na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, estudamos os profetas. Esse é o princípio judaico da nossa fé, então nós estudamos toda a palavra de Deus, tendo a referência desses ensinamentos, né? Mas não deixamos de falar o Evangelho, porque é a nossa missão, ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Esse é um ensinamento. Nós ensinamos sempre o Evangelho sem descontextualizá-lo da sua origem, da sua verdadeira essência, tá? Então eu convido vocês a abrir a sua Bíblia, tanto que é importante, e nós estudamos toda a Bíblia, que eu convidei vocês a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, para que você possa entender um pouquinho. Irmãos, olha só, quando você vai estudar essa Parashá Vaikra, presta atenção em mim, o livro de Levítico, você vai ver que ele vai começar a ensinar e falar acerca dos sacrifícios, korbanot, em hebraico, né? O plural da palavra korban, que quer dizer sacrifício, você pode traduzir assim, ou elevação, ou oblação. Você vai ver que todas as vezes que você estuda o livro de Levítico, parece cansativo. Traz um animal, ele não poderia ser defeito, ele poderia ter uma certa idade, ele era referente a um tipo de sacrifício, um era por um sacrifício de paz, outro era um sacrifício que era uma oferta de elevação, que era totalmente queimada ao eterno, um era sacrifício devido a pecado, outro devido à culpa desse pecado. Ou seja, havia aspectos do sacrifício que trazia a intenção e tinha o intuito de levar um sacrifício de animal para perdão dos pecados. Para perdão dos pecados. Só que eu quero que vocês olhem o contexto da Torá com outros olhos. Com outros olhos. Irmãos, quando nós falamos de Torá, a palavra Torá, lei, que foi traduzida pelo cristianismo, quando você traduz Torá para o português, simplesmente com o conceito de lei, você está conceituando de forma muito primitiva, de forma muito pequena, porque Torá abrange muito mais. Torá significa instrução, significa ensino, significa você induzir ou você levar uma pessoa a um alvo, a um objetivo principal. Dentro da Torá você não encontra só lei, você conta a história de Noé, você encontra a história da criação, que em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, e no 7º dia ele cessou e descansou. Você encontra Deus falando da criação do homem, como ele se alegrou ao ver a sua criação completa, porque ele fala que toda a criação, quando ele estava criando, e a Torá inicia assim, criando a humanidade, ou relatando a história da humanidade, da criação, de forma do mais simples ao mais complexo, finaliza com o homem. Você vai vendo Deus se alegrando com essa criação. Você vai ver a história de Abraão, você vai ver a história de José, que é uma história linda, familiar. A Torá é muito mais do que você conceituar lei. A Torá fala de dízimo, que nós adoramos falar de dinheiro, né? Adoramos falar de dízimo, que só está dentro da Torá, é um princípio da Torá. Yeshua, quando falou de dízimo, ele estava falando uma referência da Torá. Então, ou seja, a Torá tem muito mais do que lei. Ela tem muito mais do que só a obrigação de não fazer. Ela tem uma parte ativa de te olhar a fazer. Existe um conceito da Torá que é muito mais amplo do que o fato literário. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, quando você começa a estudar essa Parashá que fala sobre sacrifícios, você pode chegar e falar assim: não, isso aqui não tem significado nenhum para você.
e para mim. Pelo contrário, tem significado muito profundo, porque a forma, eu concordo com você que ela modificou, mas o centro, o sentido, a essência, ela permanece, assim como Deus estabeleceu desde o princípio. E essa essência, ela não muda. Talvez a forma como está agindo hoje, sim, modificou, e você vai ver que esse não é um conceito cristão, é um conceito judaico e discutido muito pelos judeus, mas a essência, ela permanece, e ela foi estabelecida na Torá, e eu preciso buscar a vivenciar essa essência no dia de hoje. Então, quando você estuda o livro de Hebreus, há uns meses atrás, eu coloquei uma divulgação, e nós colocamos no Facebook, divulgando o seminário aqui que faríamos aqui na nossa congregação. Aí entrou um teólogo, não sei nem se... Eu sei que ele ensina em igrejas, mas eu não sei se ele é pastor, o que ele é. Ele colocou lá um monte de informação. Vocês estão querendo voltar para a velhice da letra, vocês estão querendo voltar para aquela coisa antiquada da lei, ao sacrifício de animais. Eu falei assim, me dá esses comentários, eu estava comentando com os irmãos ali, esses comentários antissemitas. Não vejo que existe um antissemitismo de ódio, de matar, mas um antissemitismo teológico, um antissemitismo que está dentro de uma cultura totalmente romana. Se você entender lei simplesmente nesse contexto, você é pequeno, você não entende a lei dentro do contexto bíblico que Yeshua entendia, dentro que Paulo entendia, dentro que os apóstolos entendiam, porque se você entende lei só por esse contexto, você vai entrar nessa concepção antissemita, aquela concepção que foi ensinada pelo Império Romano. Eu quero te mostrar e enxergar a lei de uma forma muito mais criteriosa, de uma forma muito mais ampla. Yeshua nos ensinou que a Torá foi acrescentada por causa dos nossos pecados. Torá não é não cometerás adultério, não matarás. Isso veio por causa dos nossos pecados. A essência da Torá é amor ao próximo, a essência da Torá é gerar vida, a essência da Torá é ensinar você a não ter ódio contra o teu semelhante, a não deixar a tua carne te dominar, a não deixar os teus instintos prevalecerem sobre aquilo que é bom. Isso é a essência da palavra de Deus. Por isso que quando você olha os conceitos dados à Torá e os conceitos dados a Yeshua são os mesmos. A Torá é o caminho, Yeshua é o caminho, a Torá é vida, Yeshua é vida, a Torá é luz. Como purificará um jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, luz para os meus pés. A Torá é fortaleza, Yeshua é nossa fortaleza. Ou seja, os conceitos são iguais, porque eles não se diferenciam. Eu não consigo, quando João fala que a palavra se fez carne e habitou no meio de nós, ele estava dizendo que Yeshua é a palavra viva de Deus no meio de nós. A palavra que deixaria estar escrita em pedras, estaria escrito na tábua dos nossos corações. A forma modificou, mas o conteúdo continua sendo o mesmo. Então, quando você entra nesse conceito de olhar simplesmente pelo aquilo que a história da igreja te ensina, você vai olhar simplesmente com um olhar umbilical dentro do Império Romano, como diz o rabino Mateus. A igreja, embora não exista, irmãos, eu acredito, eu vejo, eu não posso julgar todos por causa da maioria. Eu sei que tem pessoas sérias, irmãos que amamos, que são os nossos irmãos, temos opiniões diferentes, mas somos irmãos, temos um só cabeça, que é Yeshua, que é o cabeça dessa comunidade. Eu não posso dizer que eu não preciso dos meus irmãos, mas nós precisamos resgatar esse princípio judaico da nossa fé, e tirar essa teologia totalmente antissemita do meio de nós. Quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de povo de Deus, não existe povo de Deus sem a nação de Israel, na qual nós somos inseridos. Você faz parte desse povo, você foi inserido. Então como que eu posso, eu sempre falo isso, né? Nós pegamos a história do povo judeu, pegamos o Deus do povo judeu, pegamos os patriarcas do povo judeu, pegamos os profetas do povo judeu, depois expulsamos o povo judeu. O Messias do povo judeu, nenhuma outra religião ensinava sobre o Messias, a não ser a fé do povo judeu. Nós pegamos tudo que era do povo judeu e falamos: opa, povo judeu eu não quero, a sua história eu quero, mas vocês eu não quero comigo.
Não existe comunidade de Yeshua sem o seu povo. Eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você e eu somos a ovelha perdida da casa de Israel, a qual Yeshua nos resgatou. Todos aqueles que são e reconhecem o seu nome, se aderem a essa casa e são participantes. Então, quando você olha e estuda a Torá com os olhos da fé espiritual, você vai compreender. Porque, Hebreus capítulo 8 diz assim, Hebreus 8, verso 1. O ponto principal que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Irmão, se você pegar a maioria dos teólogos compreendem o livro de Hebreus como que Paulo estivesse escrito, porque a linguagem e a profundidade do tema não poderia sair de qualquer um, a não ser de alguém que entendesse muito da visão judaica, muito da fé do povo judeu. E Paulo era esse homem. Qualquer um dos discípulos, nenhum tinha o conhecimento bíblico e judaico, das tradições judaicas, como tinha Paulo. Nenhum deles. Você pode ver que tudo que ele cita aqui, ele busca lá dentro do conceito da Torá. Como o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Eu quero te mostrar o verso 13. Olha o verso 13. Porque depois ele começa a falar... Desculpa, eu não vou poder pular. Deixa eu ler o verso 5. Vamos lá. Ele serve num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado, quando estava para construir o Mishkan, o tabernáculo, vê que faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E agora, porém, Yeshua HaMashiach, Jesus, alcançou o ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador e superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca teria buscado lugar para a segunda. O que ele está falando? De aliança. Quando Moisés chama a nação de Israel, ele faz uma aliança com um pacto de sangue. Ele está falando de uma aliança. Ele não está falando do conteúdo da Torá, porque se você observar logo em diante, você vai perceber que ele fala da mudança da forma, mas o conteúdo permanece. Olha só. Eu parei no 6, não foi? Verso 7, pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Deus, porém, repreendendo-os, disse, virão dias, diz o Senhor, e que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma aliança nova. Ela não será uma aliança que fiz com seus pais. Vejam que a aliança ela teve uma modificação. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Essa é a aliança, verso 10, que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no teu coração, na sua mente, em seu coração escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, mudou a forma, mas o conteúdo da Torá continua no coração. Não faz sentido se ele estivesse falando de mudança de lei, se ele tivesse logo depois falando que o resultado dessa nova aliança seria a Torá escrita onde? Na mente e no coração das pessoas. Então a forma modificou, mas o conteúdo continua sendo o mesmo. Se você continuar a ler, diz assim, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece o Senhor, pois todos me conhecem, desde o menor até o maior deles. Pois lhe perdoarei a maldade dos seus pecados e as suas iniquidades, não me lembrarei mais. Olha o verso 13, esse pastor que colocou lá, ele jogou esse verso, dizendo, nova aliança, ele se tornou antiquado da primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Irmãos, se nós não estudarmos o conceito judaico do período de Yeshua, nós vamos entrar em definições que nós quisermos entrar, teologia que nós quisermos entrar. Eu lembro, sempre cito esse exemplo, que quando uma vez
nós temos lá na empresa onde eu trabalho, um segmento que se chama Van Gogh, que é o nome desse segmento de pessoas físicas na empresa onde eu trabalho. E a gente estava ouvindo eles falarem de Van Gogh. A pessoa foi nos países onde Van Gogh vivenciou, nasceu e vivenciou, ela foi lá para estudar o contexto da sua época, para entender a sua característica dos seus quadros. Ela não precisava ver a identificação do nome de Van Gogh, basta ela entender a forma da pintura, a tinta usada, a característica da época, para ela entender que aquele quadro era dele, porque ela estudou como era no seu período. Se é assim um quadro, quanto mais a Bíblia. Se você quer entender a Bíblia dentro do seu contexto verdadeiro, você precisa compreender primeiro a fé do povo judeu. Porque tudo que você estuda na Bíblia é referente à nação de Israel, ou é dentro da terra de Israel, ou é referente à nação de Israel, ou é referente aos profetas de Israel, ou é referente aos patriarcas, ou é referente ao Messias de Israel. Então como que eu não vou entender a fé do povo judeu para entender a Bíblia? Quando você ensina, você visualiza o autor de Hebreus falando que algo se tornou antiquado para trazer algo mais perfeito, isso não é uma discussão cristã, isso é uma discussão judaica. Eu vou te mostrar isso aqui um pouco mais na frente. Mas aqui, ó, olha o capítulo 10. Desculpa, o capítulo 9, verso 10. Olha aqui. É fácil eu pegar só um texto e dar o resultado, né? Não passam de ordenança de comida e bebidas e várias cerimônias de purificação, imposta até a época da reforma. O conceito mais verdadeiro aqui desse verso seria imposta até o tempo da correção. Essa palavra aqui em grego, ela dá o sentido de corrigir, de dar o verdadeiro sentido. O que o autor do Hebreus aqui está falando? Ele está falando dos sacrifícios lá descrito na nossa paraxá de Levíticos. Sacrifício de animais, sacrifícios na qual eram feitos para a purificação do pecado. Irmãos, essa forma continua no dia de hoje? É evidente que não. Nós temos um sacrifício, um sangue que verte no altar de Hashem, que é superior a qualquer sangue de homem, quanto mais de animais. O seu nome está acima de todos os nomes. Esse sangue descansa no altar por nós. Mas o conceito do sacrifício estabelecido em Levítico, ele perpetua até hoje. O judeu busca o conceito. Ele sabe que a forma não existe, mas o conceito ele busca aprender. E nós não, às vezes nós não queremos nem entender o conceito. Eu vou te ensinar aqui o conceito do que está escrito lá sobre os sacrifícios. Mas a Torá, ela é sombra de coisas futuras. Você tem a realidade? Nós temos Yeshua no meio de nós, que ele prometeu que estaria no meio de nós. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Ali estarei, mas nós não temos ele na nossa realidade. Essa sombra, quando fala aqui do tabernáculo superior, você o vê, você o enxerga, você sabe que ele existe. Moisés sabia que ele existia, Moisés viu. Mas esse tabernáculo superior, na qual nós temos o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, que está lá a interceder e o sangue está sobre esse altar, esse superior nós não vemos. A Torá ainda continua sendo sombra de coisas futuras. Quando nós celebramos o Shabat, é sombra de coisas futuras. Todo Shabat, quando nós celebramos o Shabat, tem um verso que nós falamos assim: e o Shabat será revelado no final. O verdadeiro Shabat, que está lá em Hebreus capítulo 4, que ainda resta um Shabat para o povo de Deus, ele é um sinal profético de coisas futuras. Quando celebramos Pessa, é um sinal profético de coisas futuras. Quando celebramos Sukkot, tabernáculo, é um sinal profético de coisas futuras. Quando você pratica o bem ao teu próximo, é um sinal profético de coisas futuras. Tudo isso são sombras de uma realidade que ainda não temos, mas é uma sombra. Eu sempre falo, quando você visualiza a sombra minhas, é fácil identificar, porque o nariz vem na frente, vê uma pessoa com um nariz grande desse, é fácil identificar. A sombra, embora não é a imagem exata, mas ela mostra uma característica minha. Então, sombra, geralmente, é algo que está expressando uma verdade, e nós precisamos viver essa verdade, e a sombra nos ajuda a entender isso. Então aqui, irmãos, olha só que interessante, aprenda a olhar a Torá fora dos olhos literários, fora da letra.
Existe muito mais essa compreensão de que você ouviu que o cristianismo fala, que o judeu é salvo pela lei. Nenhum judeu é doido de falar isso. Nenhum judeu. Ele sabe que é pela Hesed. Está aqui, ó. Pela Hesed de Hashem. Hesed é a sua graça. Essa frase aqui Moisés disse quando a nação de Israel tinha cometido o pecado do bezerro de ouro. Quando eles cometeram o pecado de bezerro de ouro, Moisés foi orar ao Senhor e pediu para que Deus fosse no meio da nação de Israel e que perdoasse o seu pecado. A resposta de Moisés foi isso aqui, ó. Adonai, Adonai, El Harum, Verhanum, Ereapaim, Verav, Hesed, Vemete. Adonai, Adonai, Deus misericordioso, gracioso, misericordioso, tardio em irá, cheio de graça e verdade. Deus perdoou a nação de Israel por causa do seu pecado. A graça sempre esteve presente. Sempre foi um elo que uniu o homem a Deus. Se não fosse pela graça de Deus, vocês têm caído e vocês não terão a salvação. A graça sempre foi o elo para com o povo judeu. A Torá serve para o seu aperfeiçoamento. Não é para a sua condenação, mas é para a sua perfeição. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui, quando você visualiza, eu quero te ensinar a olhar a Torá com outros olhos. Vai comigo em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Eu vou te dar um conceito judaico, não é do Francisco, tá? Vou te mostrar até a fonte. Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio 6, verso 4. Diz assim, ó. Ou é 4, 6? Ah, não, desculpa, irmãos. 6, 17. 6, 17. Isso aí, ó. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, como também os seus testemunhos, os teus estatutos que te ordenou. Também praticarás o que é bom e justo. Também praticarás o que é bom e justo aos olhos do Senhor, para que te vá bem. Eu quero te ensinar, ó, farás o que é reto e bom. A sua tradução está um pouco diferente, tá? Mas farás o que é reto e bom para o Senhor, para que te vá bem. Eu quero que você leia comigo. Deixa eu só passar aqui e ver se está funcionando. Acho que não. Passe para mim, minha irmã. Olha lá, ó. Se diligentemente guardarás o mandamento do Senhor teu Deus. Presta atenção nesse mandamento aqui para mim. Parece que Deus está sendo, ou a Torá está sendo, um pouco redundante nas informações. Porque olha que interessante, ó. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor também, do Senhor teu Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos. Eu já ensinei aqui na congregação. Existem 3 escalas de mandamentos. Existe um mandamento que é chamado de mispat, que são mandamentos relacionados à sua relação com o teu próximo, que é para você estabelecer justiça, juízo, ser correto, ser coerente. Existe outro mandamento que são definidos como hukat, que são mandamentos que você não sabe o significado dele, você o obedece por servir a Hashem, você não questiona, você o obedece porque ele estabelece assim. E existe mandamento chamado de Eidot, que são testemunhos, como a celebração de Pessa, Deus estabeleceu como testemunho, como a celebração de Sukkot, Deus estabeleceu como testemunho. Então são esses 3 tipos de mandamento: Mispat, Hukat e Eidot. E aqui está falando isso, ó, como também os testemunhos, Edot, estatutos, Hukat. Então olha aqui, se diligentemente guardarás o mandamento do Senhor teu Deus, já não é o suficiente guardar? Já não está no complemento, se diligentemente guardares o mandamento do Senhor teu Deus, porque aqui embaixo ele fala também, é uma condicional, ele junta, também praticarás o que é bom e reto. Já não está aqui dizendo que eu preciso guardar os mandamentos? Já não seria suficiente guardarás o mandamento? Por que ele fala também praticarás o que é bom e justo aos olhos do Senhor, para que te vá bem? Esse lado aqui, irmãos, ó, presta atenção aí comigo, ó. Quando fala diligentemente guardarás o mandamento do Senhor teu Deus, isso é a parte literária.
A parte que diz também praticarás o que é bom e justo, é o lado espiritual, que transcende a lei literária, que é a lei espiritual, que é a essência da Torá, que é isso que você precisa, eu e você precisamos entender, porque se eu entendo essa essência, eu vou compreender o que está escrito no literário. Deixa eu passa mais um verso aí para mim, minha irmã. O que seria então este bom e justo, que nem mesmo essa ampla estrutura de leis alcançou? Ou seja, a Torá fala para eu guardar, que já é o suficiente, e logo depois ela fala, também fará o que é bom e justo. Nossos sábios, isso é uma compreensão judaica, nossos sábios revela-nos que esta é uma lei que está além da própria lei. É a conciliação, a flexibilização, a flexibilidade na adoção das medidas. Uma conduta que vai além do sentido literal e estrito da lei. Olha aqui, irmãos, vou ler de novo. É a conciliação, a flexibilidade na adoção das medidas. Ou seja, existe uma lei que ela é literária, mas existe uma lei superior que é a flexibilização, é você adotar essa lei literária conforme o objetivo alcançado ou não da lei literal. Francisco, você complicou mais ainda. Esclarece para mim. Eu vou ler uma história judaica que você vai entender isso de forma muito clara. Passa para mim, minha irmã. O verdadeiro sentido da Torá. Passa outro, senão eu vou. Pode passar. Mais um. Aqui, ó. Eu quero contar essa história que eu já contei para vocês. Vou ler esse texto. Olha que lindo essa história. Pagando aquele que quebra o barril. É o título da história. Diz assim, ó. Os carregadores de Rabá, ou Raba, não sei como que é a pronúncia aqui correta, Raba era um judeu. Os carregadores deste judeu, Raba, quebraram-lhe um barril de vinho. Raba tomou os casacos desses carregadores para garantir que pagaria o prejuízo que causaram. Compareceram os carregadores diante de Rave. Rave era um grande sábio que julgava essas questões. E intimaram a Raba, ou seja, Raba contratou empregadores para carregar um barril de vinho. Eles quebraram esse barril de vinho. Raba vai e pega os seus casacos como garantia pelo prejuízo que eles causaram. Os carregadores foram até Rave para julgar essa causa. Nesse momento, intimaram Raba, que tinha pego os casacos, para que fosse diante de Rave, para que ele julgasse essa situação. Disse Rave a Raba, devolva os casacos. Devolva os casacos deles. Raba respondeu, esta é a lei? Ele disse, sim, esta é a lei. A escritura diz, para que sigas o caminho do bom. Devolveu-lhes Raba suas roupas. Os carregadores, além de ter as suas roupas recuperadas, questionaram e falaram assim, somos pobres, trabalhamos todo dia, estamos famintos e não temos coisa alguma. Ordenou-lhe Rave, pague-lhe os seus salários. Perguntou Raba, além de devolver o casaco, eu vou ter que pagar os salários? Ele falou, sim. Ele falou, essa é a lei? Ele falou, sim. E está escrito, e guardarás a vereda dos justos. Olha aqui, irmãos, duas situações. Qual que era o direito de Raba? Ter o seu prejuízo restituído. A lei fala isso. Qual que era o direito dele? Já que eles me causaram um prejuízo, eu não preciso pagar pelo trabalho deles, porque eles me causaram um prejuízo. Isso é o que diz o quê? A literalidade da lei. Mas você olhando o que é bom e reto, que é a justiça da lei, está sendo cumprida? Um barril, possivelmente essa história, um barril de vinho ia fazer alguma diferença para ele? Não. O casaco faria diferença para os trabalhadores? Sim. O salário faria diferença para os trabalhadores? Sim. O salário faria diferença para a Raba? Não. Qual que é a justiça da lei? Mesmo que haja uma literalidade dela, o verdadeiro juízo aqui não é cumprir a literalidade, mas sim conceder àquele que necessita mais. Essa é a justiça, isso que é ser bom e reto. Porque se eu olhar a lei simplesmente pela literalidade dela, simplesmente pelo lado literário, eu vou entrar onde eu quiser. Aqui está o lado do que é bom. Yeshua te ensina isso. Se te exigirem andar 1 milha, vai quantas?
Se te baterem na cara, você tem direito à justiça? Tem, faça o quê? Vira outra. Isso é o ensinamento judaico, esse é o conceito da lei. Não é só você analisar ela literalmente. Você quer ver outro exemplo? A gente imagina que o povo judeu cometeu adultério, vai lá e mata. Isso foi o que a igreja te ensinou, tá? Cometeu um adultério, vai lá e mata. Matou, vai lá e mata. Isso é a literalidade da lei. Quando um homem que cometeu o adultério se arrependesse do seu pecado e fosse até o sacerdote e confessasse o seu pecado, ele não era condenado à morte. Não era, porque o intuito da lei foi alcançado, que é de levar o homem ao arrependimento. Não é de condenar o ser humano. Por isso que eu falo que quando entra essas pessoas falando de lei, não compreende o verdadeiro conceito dela. Yeshua ensinava o verdadeiro conceito dela. Quando Yeshua pegou aquela samaritana, ele estava querendo ensinar o verdadeiro conceito. O que ele fala logo depois? Minha filha, não peque mais. Você se arrependeu, minha filha? A Torá alcançou o objetivo dela. Não peque mais. Quer ver, uma vez, eu já contei isso aqui para a congregação, né? Uma vez eu estava conversando com um pastor sobre Davi. Um pastor, hein? Porque olha a mentalidade, essa mentalidade que grande parte do cristianismo possui. Aí quando eu falei do pecado de Betseba, que Deus perdoou o pecado de Davi com Betseba, ele chegou para mim e falou assim, mas Deus privilegiou Davi. Eu falei assim, como? Deus privilegiou Davi? Eu falei, Deus privilegiou Davi. Eu falei, por que você diz isso? Porque Saul cometeu um pecado muito menor do que Davi, e Deus tirou Saul do seu posto e Davi não. Eu falei assim, meu irmão, você não entende o verdadeiro conceito da lei. Porque na mente dele, o verdadeiro sentido da punição de Davi era o quê? A morte. A morte. Só que quando o profeta Natã, preste atenção no profeta Natã, quando ele vai até Davi, que ele repreende Davi pelo seu pecado de adultério, e ele fala um exemplo, e Davi fala que aquele homem era digno de morte, o profeta Natã fala assim, esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Aí o profeta fala assim, não temas, não morrerás, Deus perdoou o teu pecado. Por acaso Natã estava privilegiando Davi para ser rei? Não, porque o objetivo da lei, que era o perdão, que é o arrependimento, foi alcançado, irmãos. Foi alcançado. Então, se você olha a lei simplesmente com esses olhos, você vai falar coisa antiquada, sempre que fala de lei, fala assim, então pega teu filho e mata teu filho rebelde. Olha a mentalidade das pessoas. A lei existe para dar ordem, mas existe algo que é superior. Vou dar um exemplo do seu cotidiano que é mais fácil. Já contei aqui para a congregação 2 vezes esse exemplo. Está aqui na nossa Avenida Vitória, a quilometragem ali é 60 km por hora. Passa uma ambulância para salvar vida, passa 120, ela vai ser multada? Não. Por que ela não vai ser multada? Porque a vida é superior à regra que dá a ordem. A regra que dá a ordem. Se eu tiro a lei, vira uma bagunça. Mas a lei é importante para que o verdadeiro sentido seja sempre alcançado. Você quer ver um outro exemplo? Qual foi a pior história do nosso estado que saiu no mundo todo o nome do nosso estado? Quando a polícia deixou de cumprir a sua obrigação. Todo mundo começou a saquear, todo mundo não, né? Começou a haver saque, ninguém saía de casa, ninguém tinha vontade de viver em liberdade, porque a lei foi tirada. Tira a lei para você ver. A lei, embora ela é rigorosa e ela é necessária para existir, para que haja ordem, mas o sentido dela não é condenar. Você que está ali andando a 50, 60 por hora, você está fazendo bem, porque a lei não está querendo te condenar, mas ela está querendo te dar uma ordem. Mas o sentido dela é muito mais amplo. A mesma coisa, quando a Torá fala que se você cometer adultério você vai morrer, a intenção dela não é te matar, mas é de fazer enxergar que a sua atitude está errada. Esse é o princípio da lei, e o ser humano só entra no rigor dela, né? Não, a gente julga o judeu, mas a gente é mais severo ainda, né? Vai alguém todo arrependido, você já viu isso na sua igreja? Vou contar uma historinha para você. Vai alguém todo arrependido que cometeu adultério. Chega lá, chega para o pastor e fala assim, pastor, eu cometi adultério, traí a minha esposa, estou aqui arrependido, o senhor nem ia ficar sabendo, mas eu não consegui porque o Espírito Santo chorou dentro de mim, e eu vi que a minha atitude é errada, e eu estou retornando para Deus, me ajude, pastor. Ele, tá bom, você está perdoado.
mas a partir de hoje você não toca na igreja e nem ensina mais, tá? A partir de hoje você vai ficar lá no seu cantinho da disciplina, até que você volte a ser santão, santão do santão, para que você volte a ser membro. Isso é o rigor da lei. Isso não é olhar o verdadeiro sentido espiritual da lei. Se aquele homem foi até você, ou se aquela mulher veio até você, confessando o seu pecado, o sentido espiritual da lei foi alcançado na vida dela, irmãos. Então, é esse o sentido, por isso que eu quero ensinar vocês a enxergar e a Torá de outros olhos. Olha aqui, ó, olho por dente, olho por olho, dente por dente, né? O cristianismo adora falar esse texto. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas se qualquer bater na sua face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar a sua túnica, larga e vai, deixa a capa aí. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Porque é impossível que o sangue de bodes, de ovelhas, de gado, purifique a nossa consciência. É impossível. Aí eu vou te falar, Francisco, então por que então existe o sacrifício de animais? Irmãos, isso é discussão sobre discussão dentro dos judeus. Não é discussão de um agredir o outro. É debate construtivo, vamos dizer assim. Um debate para a evolução da compreensão verdadeira. Existe o comentário de Raban. Raban é o rabino Maimônides. É um rabino do 12º século. Está entre os grandes rabinos da história judaica. Quando você fala que existe 613 mandamentos, primeiro agradeça a Hashem e depois a Raban, que ele que codificou e enumerou esses mandamentos, tá? Quando você está aqui celebrando e falando dos princípios judaicos da fé, foi Raban que descreveu. Então, assim, é um dos grandes rabinos da história judaica. Raban, ele cita, Maimônides, ele ensinou, olha aqui que interessante, ó. Maimônides ensinou que no futuro não haveria mais sacrifício, mesmo no período na volta do Messias. Segundo Maimônides, os sacrifícios são mandamentos específicos a determinada época, para retirar a compreensão humana e dos judeus sobre a forma sacrificial de humanos. A Torá vem trazendo a substituição dos sacrifícios para os sacrifícios humanos para o sacrifício de animais, até que a compreensão seja alcançada e o sacrifício de animais seja cessado. O que ele dizia? Vou resumir o que eu li. Maimônides diz que na história da humanidade, a humanidade se desvirtuou do caminho de Hashem e passou a sacrificar animais e a seres humanos. Você encontra isso. E Deus, para não tirar de uma forma abrupta, de uma forma rápida, bruta, né? Ele vai e estabelece o sacrifício de animais, concentrando a adoração nele, com o objetivo que o entendimento seja alcançado, mas que depois cesse. Não era intuito de Hashem sacrificar animal em prol do meu pecado. É lógico que o sentido é esse. Ao invés de você ser sacrificado devido aos seus pecados, você, em substituição, Deus está recebendo daquele animal. Mas nunca foi o sentido de Hashem estabelecer sacrifício de animais, porque Ele é o Criador de todas as criaturas. Mas o sentido dele era tirar essa compreensão do sacrifício de animais e levar a compreensão a Ele, até que o sacrifício cessasse. É isso que o autor de Hebreus está te ensinando. O sacrifício de animais deixou de ter a sua utilidade, deixou de ter a sua serventia. E aí, ele ensina sobre esse conceito, de que esses sacrifícios deixariam de ter a sua verdadeira utilidade. Nós temos um sangue que descansa no altar ao meu e o seu favor, e esse sangue é perfeito. Não existe perdão de pecados sem o derramamento do sangue. E o sangue de Yeshua HaMashiach descansa no altar por mim e por você. Esse é o sangue perfeito. Cessou. Aí Hebreus fala, aquilo que era antiquado deixou de existir, e eu faço uma nova aliança, com a aliança no sangue desse Messias maravilhoso, né? Por que eu quero te mostrar isso, irmãos?
Você lembra que eu te falei que a forma mudou, mas a essência permanece? Eu quero te ensinar a essência, porque a forma mudou. Nós não fazemos, nem os judeus fazem. Os judeus não fazem por causa que não tem o templo. Se tivesse o templo, não sei te dizer se eles voltariam ou não a fazer. Mas não tem o templo. Mas eu quero te mostrar que a essência continua. Vai comigo lá em Levítico. Você quer ver que isso é tão bíblico que eu acabei de falar? Você lembra que Davi fala assim no capítulo 51: sacrifício e holocausto não quisestes, mas um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Samuel fala a mesma coisa quando ele vai repreender Saul. Tem mais prazer o Senhor em obedecer a sua palavra do que ofertar sacrifícios? Você vai encontrar em Isaías capítulo 51, ele dizendo que Deus aborreceu os sacrifícios. Você vai encontrar Jeremias capítulo 7, verso 22 e 23, falando a mesma coisa. Nunca esteve no coração de Rachem estabelecer sacrifício de animais, mas eu quero te mostrar a essência. Aqui eu quero que você entenda. Olha comigo, pode passar aí, minha irmã, fazendo um favor. Presta atenção aqui comigo, ó. Pode passar, mais um. Pode passar. Aí, para aí. Levítico capítulo 1. Verso de 1 a 3 diz assim, ó. Esse é o texto da Torá que nós estamos lendo. Chamou o Eterno a Moisés da tenda da congregação e lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando algum de vós apresentar oferta ao Senhor, trareis ofertas de gado e de ovelhas. Se a oferta for de holocausto de gado, oferecerás ele um macho, sem defeito. A entrada da tenda da congregação oferecerá, para que seja aprovado pelo Senhor. Está aqui em hebraico, ó. Olha aqui para que você entenda. Eu vou traduzindo para vocês. Dabe el bene Israel, fale aos filhos de Israel, ve'amata alehem, e dirás a eles: Adã. O que é Adão? Eu já ensinei aqui na congregação. Adão é o nome de Adão. Significa a humanidade, o humano. Então olha que interessante. A Torá chega e fala assim, ó: diga aos filhos de Israel e dirás a eles, o humano. Por que ela bota aqui o humano e não somente os filhos de Israel? Porque o sacrifício era para quê? Para todos. A minha casa será chamada casa de oração para todos os... Então, ó, vamos ler junto. Dabe el bene Israel, diga aos filhos de Israel, ve'amata alehem, e dirás a eles, Adã, o humano, que Iacrif, o humano que apresentar Miquém a vós, Corban, oferta. Então, o humano que apresentar a vós oferta lá Adonai, de animal, de gado, de ovelha, ele apresentará as vossas ofertas. Ele apresentará as vossas ofertas. Está vendo essa palavra em branco aqui? Corban. Corban é o que a sua Bíblia traduziu como sacrifício. Sacrifício. Dentro a palavra, a língua hebraica, ela tem aproximadamente 8.000 palavras. 8.000 palavras. Enquanto a nossa língua tem mais de 200.000. Mais de 200.000. A língua hebraica tem 8.000 palavras. Então, muitas palavras, ela tem vários significados. Ela tem uma raiz etimológica muito mais ampla. O que é raiz etimológica? De onde originou essa palavra? Quando você olha essa palavra corban, ela vem de uma raiz etimológica que é a essência do sacrifício. Olha comigo, pode passar mais um slide. Olha aqui. Aqui está escrito a mesma palavra que eu coloquei em branco lá, ó, corban. Corban significa oferta, sacrifício, oblação, elevação. Corban tem tá vendo que as letras são iguais, ó? Olha aqui. Tá vendo? Resh, aqui nós temos o Beit, e só o Vav aqui que não tem nas demais letras. Tá vendo que é as mesmas letras? Corban significa isso aqui. A palavra
Kerev, que tem a mesma raiz etimológica da palavra corban, ou seja, elas são similares. Ela significa dentro e interior. A palavra kerav significa batalha, combate. A palavra karav significa cercar-se, ser sacrificado. A palavra korev significa proximidade, contiguidade. Vamos traduzir aqui, só para que você entenda. Quando você está ofertando um sacrifício a Deus, na verdade você está trabalhando o seu interior, você está entrando em batalha, em combate contra a sua má natureza, para que você possa ser sacrificado e assim você possa ter proximidade com quem? Com Hashem. O que significa Corban? Significa as nossas orações subindo até Hashem. Todas as vezes que você está fazendo o sacrifício, você está trabalhando para o seu interior, você está batalhando contra a sua má natureza, você está sendo sacrificado e sendo cercado, de maneira que você possa se aproximar do teu Deus, e ter a natureza semelhante a dele. Irmão, você sabe o que é o problema nosso? Nós queremos tratar a nossa natureza sem esforço nenhum. Nós não queremos colocar o nosso sacrifício, nós não queremos ser sacrificados, nós não queremos as orações. Por isso que Deus pega os sacrifícios de animais e concentra nele. Tudo que você estuda na Torá, existe um significado espiritual. O incenso que subia diante de Hashem, a palavra etimológica desse incenso, dessa palavra incenso em hebraico, tem a mesma raiz etimológica da palavra kavaná, que quer dizer intenção. Qual é a sua intenção? Qual é a sua intenção nas orações? Será que as suas orações é só obter o perdão dos seus pecados? Será que as suas orações é só para você obter ganho? Será que as suas orações é só para que você venha pedir? Será que as intenções do seu coração é simplesmente clamar ao sangue de Yeshua HaMashiach, que é perfeito, mas continuar no seu pecado? Saiba que o que vai direcionar é a sua intenção. Você lembra do pecado de Caim, quando ele mata Abel? A Torá diz, vai lá comigo, em Gênesis capítulo 4, só para que você entenda. Irmãos, a forma, gravem isso na cabeça de vocês, a forma nunca foi mais importante do que a essência, do que o conteúdo. Se você alcançou a essência, o conteúdo, de uma forma diferente, você alcançou o verdadeiro sentido. Quando a palavra fala dos sacrifícios, ela está dizendo que esses sacrifícios eram diários, continuamente, na manhã e na parte da tarde. O sacerdote oferecia o sacrifício, simbolizando o nosso ser sendo sacrificado. Por isso que Romanos capítulo 12 diz: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Somos nós que estamos sendo sacrificados. Quando você se inclina em oração, é você que está sendo sacrificado, para que você se aproxime do teu Deus. Como nós queremos mudar a nossa natureza se não inclinamos a oração? Como queremos mudar a nossa natureza se não estudamos a palavra de Hashem? Se essa é a forma que eu tenho de batalhar, de combater, de lutar contra a minha verdadeira má inclinação. Olha lá, Gênesis capítulo 4. Diz assim, ó: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e a gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha que interessante. Olha que interessante. A Torá fala que Abel trouxe da gordura, Abel trouxe dos primogênitos. Dá a entender aqui, que quando você lê a sua tradução em português, e na Torá não tem esse sentido, no hebraico não tem esse sentido, que Deus recebeu a oferta de Abel, porque ele se preocupou em dar uma oferta melhor.
E o verdadeiro sentido que estava sendo analisado aqui não era a qualidade da oferta, mas sim a intenção da oferta. Olha a resposta de Deus para Caim, olha só. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que tirastes, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele você deve dominar. Olha o que ele fala: Caim, o que me fez rejeitar a sua oferta foi que antes você procedeu o quê? De forma errada. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Não é a sua oferta, não é a forma como você faz, mas é o conteúdo. É isso que é entender a Torá acima do lado literário dela. Aqui tem o verdadeiro sentido. Grava isso, irmãos. Nós queremos vencer a nossa natureza. Não tem como vencer a nossa natureza sem a oração. Não tem como vencer a nossa natureza sem a oração. Você quer uma motivação para isso? Hebreus disse que Yeshua aprendeu a obediência pelaquilo que sofreu. Se Yeshua aprendeu a obediência pelaquilo que sofreu e pela oração, quanto mais eu e você. A forma que você tem de vencer e de ser elevado diante de Hashem, de trabalhar o seu interior, de batalhar contra a sua má natureza, de se cercar e ser sacrificado para que você se aproxime de Deus, é através dos sacrifícios. Não sacrifícios de animais, porque existe um sacrifício perfeito num tabernáculo que é superior, na qual nós temos um sumo sacerdote que está vertendo sobre nós, intercedendo por nós. Só que a necessidade do sacrifício é constante. É constante. E para finalizar, eu queria que você fosse comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Vamos ler de pé? Eu vou ler aqui nessa tradução aqui, que ela é melhor. Você sabe o que é o meu conselho aqui, tanto para mim quanto para vocês? Se dedique à oração. Irmãos, a oração do justo pode ir muito com seus efeitos. Eu não estou falando que nós somos justos. Eu estou falando que nós temos o sangue que está vestido em nosso favor de um justo. E por ele nós somos justos. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, para que a justiça da Torá se cumpra em nós. A justiça da Torá se cumpre na minha e na tua vida, quando o sangue que está sobre mim e sobre você é o sangue do Messias, do justo. Do justo, o meu conselho que eu dou a vocês, a mim, se dediquem à oração. Nós precisamos nos dedicar à oração. Nós precisamos aclamar Hashem. Deus há de restaurar a tua vida, Deus há de restaurar a tua família, Deus há de restaurar as suas necessidades. Saiba que Deus é um Pai amoroso que verdadeiramente nos ama, mas nós precisamos trabalhar a nossa natureza. A essência dos sacrifícios continua. Eu preciso sempre sacrificar a minha essência. Minha essência não é a palavra correta. Eu preciso sacrificar o meu lado mau, de maneira que ele seja anulado. Ele não é curado, ele é anulado. Ele é anulado. Isso é um conceito judaico, tá? Você não consegue aniquilar a sua maldade, a má inclinação, chamada Yetzer Hará. A má inclinação, ela é anulada. Ela é anulada porque se em qualquer momento você der alimento para ela, ela volta à tona. Ela volta novamente, mas você anula. Mas o equilíbrio dessas forças é a justiça de Deus. Você tem condições de vencer, eu e você temos condições de vencer qualquer pecado, qualquer escravidão. Nós temos condições de vencer, e a oração é o caminho para isso. Deus há de restaurar a tua vida, Deus há de restaurar a tua família, o teu casamento, os teus filhos, e assim você verá a glória de Deus no meio de vós. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, não é isso? Deixa eu abrir lá.
A Torá tem em si uma sombra das coisas boas que virão, mas não a manifestação real das coisas originais. Portanto, ela nunca pode, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, incessantemente, ano por ano, conduzir ao objetivo de quem se aproxima do lugar sagrado para oferecê-los. De outra forma, não teria cessado a oferta desses sacrifícios. Se as pessoas que realizavam o sacrifício tivessem sido purificadas de uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Verso 3. Não, ocorre o contrário. Nesses sacrifícios, há uma recordação dos pecados ano após ano. Verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Essa é a razão pela qual, ao entrar no mundo, ele disse: não é tua vontade receber sacrifício animal e oferta de alimento. Ao contrário, um corpo me preparaste. Não, tu não tens agradado das ofertas queimadas do sacrifício pelo pecado. Então eu disse: vejam, no rolo da Torá está escrito a meu respeito: vim para realizar a tua vontade. Primeiro ele diz: tu não desejaste, nem te agradaste de sacrifício de animais, oferta de alimentos, ofertas queimadas ou dos sacrifícios pelo pecado, os quais eram realizados de acordo com a lei. E então, aqui estou, Senhor, já que o Senhor não se agrada de sacrifício, agora eu que estou falando, já que o Senhor não se agrada de sacrifício de animais, aqui estou. Quem é que está falando isso? Yeshua, aqui estou. O Senhor não se agrada, mas aqui eu estou derramando pelos meus irmãos, aqui estou, para cumprir a tua vontade. Ele cancela o primeiro sistema para estabelecer o segundo. Em conexão com a sua vontade, foste separados para Deus e feitos santos de uma vez por todas, pela fé do corpo de Yeshua, o Messias. Dia após dia, todo sacerdote se apresenta e realiza seus serviços, oferecendo vez após vez o mesmo sacrifício, que nunca pode remover pecados. Mas este, Yeshua HaMashiach, quando acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à direita de Deus e passou a esperar daí em diante até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Por meio de um único sacrifício, ele conduziu ao objetivo de uma vez por todas os que estão sendo separados por Deus para serem santos. O Espírito Santo nos dá o testemunho, porque depois de dizer: esta é a aliança que farei com eles depois daquele dia, diz Adonai, porei a minha lei. Olha que interessante, irmãos, como que ele estava falando da Torá, que agora ele cita: porá a lei no seu coração, porei a minha Torá em seu coração e a escreverei em sua mente. A seguir acrescenta: dos pecados e das iniquidades dele não me lembrarei mais. Onde há perdão desses pecados, o sacrifício não é mais necessário. Saiba que nós temos o sangue, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. João diz isso: se dissermos que não temos pecados, nos tornamos mentirosos e não temos aliança com ele. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo em nos perdoar. Porque nós temos um sumo sacerdote que se ofereceu por mim e por você. Não abra mão de viver uma vida de sacrifício. Viver uma vida de sacrifício é uma vida de oração. É uma vida onde a sua vida é restaurada, onde a tua família é restaurada. Faça uma introspecção. Será que eu estou tendo esse sacrifício lançado no meu dia a dia? Será que verdadeiramente nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos sendo sacrificados como nós lemos aqui? Será que eu estou trabalhando o meu interior? Será que eu estou me dedicando de maneira que eu possa me elevar e me aproximar ao meu Criador? Essa é a essência dos sacrifícios, não é a essência de bodes. Essa é uma compreensão simplesmente pequena de quem não entende o sentido da palavra. Mas nós temos um sacrifício que é derramado por nós, e que se nós confiarmos nessa graça dada por Deus e nos matarmos, anularmos dia após dia, verdadeiramente nos aproximaremos dele. Que o Eterno abençoe o teu Shabat, que você seja muito abençoado, que você seja edificado e que você saia daqui com o desejo da oração, para que você alcance todas as bênçãos que Deus depositou nas regiões celestes em Yeshua HaMashiach. E que o Eterno abençoe os nossos irmãos da internet.